Muito boa noite. Boa noite. Primeiro eu vou agradecer, a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de estar aqui para o trabalho, especialmente numa época de carnaval, que é quando a gente tem que reforçar os nossos bons pensamentos, os nossos estudos. E nós vamos começar fazendo uma oração, para a gente poder iniciar a palestra da noite. Deus de infinita bondade, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para um estudo que eu tenho certeza que será muito proveitoso para todos nós. Que os mentores dessa casa, que os nossos mentores estejam conosco e nos ajudem a internalizar as palavras aqui ditas, a refletir e que todos nós possamos sair daqui um pouco melhores do que chegamos. Que assim seja. Não falei meu nome antes, mas está aqui, eu sou a Laís Helena, eu sou de Lavras e o nosso tema hoje é milagres. Em quase que 100% das palestras, o palestrante chega e fala: não fui eu que escolhi o tema, foi o tema que me escolheu. E comigo não foi diferente, e eu vou até contar para vocês como é que esse tema chegou para mim e como que ele me trouxe tantos benefícios. Eu precisei, um pouco pós-pandemia, eu precisei me afastar de vários trabalhos, do meu trabalho também, na minha vida pessoal, dos trabalhos nas casas espíritas que eu frequento. E quando as coisas começaram a dar uma acalmada, eu comecei a voltar a frequentar, e a casa que eu frequento lá em Lavras me perguntou se eu queria voltar com as palestras. E aí eu falei: não vou voltar não. Eu entendo, acho que todo palestrante tem essa preocupação de poder se dedicar, de poder estudar, porque é muita responsabilidade a gente vir aqui na frente e falar sobre espiritismo. Então eu fiquei até um pouco com medo, falei: não vou voltar não. E aí fui embora para casa, no dia seguinte eu estava lá e começou a passar um filme na televisão. E eu já tinha até assistido esse filme, coloquei, fui assistindo, e no final do filme eu estava lá em prantos, já mandando mensagem para a pessoa que organizava a escala, falando: pode me colocar que eu tenho um tema. O filme que estava passando chama Milagres do Paraíso. Não sei se alguém aqui já assistiu esse filme. Eu vou até contar um pouquinho sobre ele aqui, vou dar alguns spoilers, mas ainda assim vale a pena muito assistir ele quem ainda não viu. E esse filme, ele conta a história real de uma família do Texas, que é formada pelos pais e 3 filhas, e eles são uma família extremamente unida, extremamente religiosa, Deus é uma constância na vida deles. Eles oram na hora que acordam, na hora que vai tomar café, na hora do almoço. Antes de dormir, eles falam sobre Deus o tempo todo. E a Annabelle, que é a filha do meio, começa a sentir fortes dores abdominais. Eles começam a procurar, ir nos médicos. Ela está sempre sofrendo muito com essas dores, fazendo exames e mais exames, até que chega o diagnóstico que ela sofre de um grave problema digestivo que impede ela de digerir os alimentos. E pior, não tem cura. A família começa a procurar as soluções, procurar tratamentos, e coloca toda a esperança em um médico que é especialista nos Estados Unidos, e ele atende em Boston, que a família é do Texas, e Boston fica distante mais ou menos 3.000 quilômetros, é como se fosse daqui até o Pará, então é bem longe. E além dessa questão da distância, a agenda de um médico especialista nos Estados Unidos, em Boston, é lotada. Eles não conseguem horário. E a mãe, extremamente corajosa, fala: vou pegar minha filha e vou lá e vou tentar assim mesmo. Vou lá, chegar lá, a gente arruma uma vaga, vê como é que faz. E ela foi para lá, tentou, e por um milagre, ela conseguiu essa vaga. O médico que atende elas, esse especialista, ele é extremamente humano, extremamente cuidadoso com as palavras, mas desde o início ele deixa claro que é um tratamento para amenizar as dores e o sofrimento da Annabelle, que infelizmente não tem cura. E a situação difícil para todos os envolvidos, difícil para a Annabelle, que é quem mais sofre com as dores, difícil para a mãe, que tem que deixar as outras 2 filhas em casa, ficar no hospital, em outro estado, longe desse jeito. É difícil para o pai, que também fica em casa, tem que trabalhar, tem que pagar as contas que também só aumentam nesse momento, cuidar das outras filhas, cuidar da fazenda que eles moram.
e também para as duas irmãs dela, né, que com essa mudança toda que teve na vida, começaram a deixar coisas delas de lado, sonhos delas de lado, práticas que elas tinham antes, né, tudo foi ficando para trás porque a prioridade ali era a saúde da irmã. E a Annabelle chega um momento que ela não está mais respondendo bem ao tratamento, né, e ela começa a apresentar alguns sinais de depressão. Então o médico, vendo aquela situação, chama a família e fala, olha, leva ela para casa e aproveita o máximo possível com ela. E aí eles voltam para o Texas, né, voltam para essa fazenda que eles moram. E chegando lá, a Annabelle está sempre muito tristinha, muito parada. Antes ela era uma menina ativa, que brincava, que corria, jogava bola. E ela está lá sempre parada. E a irmã mais velha dela começa a chamar ela mais, né, querendo convidar ela para brincar, tentando animar ela. E aí ela chama e elas vão lá e vão subir numa árvore. E elas sobem nessa árvore, que é centenária, que tem lá na fazenda. E quando elas sobem, a árvore cede e ela cai de cabeça dentro do tronco. É uma queda de 10 metros de altura. Como, né, essa árvore é muito grande, é muito difícil ali o resgate, os bombeiros demoram mais de 5 horas para conseguir resgatar ela. E eles chegam até a falar para os pais, né, para os pais se prepararem, né, porque ela caiu, bateu a cabeça, né, uma queda muito alta, ela pode ter problemas, né, na coluna, diversas questões. E aí tem um momento no filme que a gente está engasga, né, quando vai falar, que é um momento muito forte, que nesse momento eu lembro também de segurar o choro, que quando ela está lá dentro, está o resgate, cheio de pessoas em volta, a mãe se ajoelha na árvore, coloca as mãos e começa a fazer uma oração. E aí vem o restante da família, os amigos que estão ali, e todo mundo fica em volta dessa árvore fazendo uma oração e pedindo a Deus que salve a vida da Annabelle. Os bombeiros conseguem, né, fazer o resgate dela com toda essa dificuldade, levam ela para o hospital, e aí ela ficou esse tempo todo desacordada dentro da árvore. E aí quando chega no hospital eles fazem inúmeros exames, né, todo mundo lá preocupado, procurando tudo, e ela não tem nada, além de alguns arranhões. Não tem nada, não tem um machucado grave, não tem nada. O médico chega até a falar que em 25 anos de profissão ele nunca tinha visto uma coisa desse jeito, né? Uma queda desse tipo. E não acontecer nada, né? Ter apenas alguns arranhões. E a família fica feliz com a notícia, volta para casa, mas eles começam a perceber uma mudança no comportamento da Annabelle. Ela está mais feliz, ela está mais animada, ela está brincando, ela não pede mais os remédios para a dor, porque antes ela implorava os remédios para a dor. E aí, até por causa da doença, ela fica com a barriga inchadinha. O tempo todo no filme, assim, no início do filme, quando começa a não servir as roupinhas, assim, é difícil, é sofrido para a família, né? A mãe está sempre tentando ali amenizar. E aí, depois que acontece isso, a mãe vai ajudar ela a se vestir um dia e percebe que a barriga dela tá murchinha, não tem mais nada. Ela fala, ai minha filha, sua barriga tá, né? O que aconteceu? E aí ela fala assim, ele me falou que eu ia ficar bem. A mãe dela questionou ele, né? E aí chama também o pai e ela conta para os pais que quando ela caiu e bateu a cabeça, ficou tudo escuro e ela saiu do corpo. E quando ela saiu do corpo, ela andou por um campo lindo, cheio de flores, de borboletas. Parecia nuvens, né? E que Deus conversou com ela. E ela falou para ele que ela não queria voltar, que ela não queria continuar sentindo aquelas dores. E Deus falou para ela assim, você tem que voltar e quando você voltar você vai estar curada. Os pais, né, apesar de parecer uma história, né, assim, inventada pela criança, eles acreditam, eles confiam nela, eles voltam em Boston, fazem todos os exames e o médico fala, ela não tem mais nenhum sintoma, né? E eles falam, minha filha está curada, ele fala, eu não posso, né, não tem cura, né? Então diante da medicina eu não posso falar, mas ela não tem mais nenhum sintoma, então ela recebe alta, né? A Annabelle está curada. E isso é um milagre? O que é milagre, né, diante da doutrina espírita? No livro dos Médiuns e na Gênese, o Kardec diz que na acepção primitiva da palavra milagre e pela sua etimologia, o termo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Mas, como tantas outras palavras, ela acabou se afastando, né, desse significado, desse sentido originário. E hoje, quando a gente pesquisa o que é milagre, a definição é ato do poder divino, contrário às leis comuns da natureza.
E o Kardec também fala nessas obras que, no entender das massas, o milagre implica a ideia de um fato extranatural, no sentido teológico religioso, é uma derrogação das leis da natureza, por meio do qual Deus manifesta o seu poder. Kardec diz ainda que uma das características do milagre é ser inexplicável, tanto que se um fato milagroso encontra uma explicação, a gente já fala que ele não é mais milagre, né? Por mais espantoso e admirável que seja, não tem uma explicação, então não é milagre. E que para outras religiões, o que dá valor aos milagres é precisamente a origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados, né? Então, o que a gente, né, já deduz aqui desse pensamento de Kardec é que existe um misticismo em relação aos milagres. O Kardec continua a descrever as características, né, dos milagres, falando que além de ser inexplicável, ele também é insólito, incomum, isolado e excepcional. Se um fenômeno considerado milagroso se reproduz, seja de forma espontânea ou não, ele já não é mais chamado de milagre. Então, se aquilo ali está se repetindo, a gente já descarta, também não trata mais como um milagre. Para mim, né, essa é uma percepção pessoal, que além dessas características que o Kardec descreve, a gente percebe, né, que no entender, né, das massas da sociedade, os milagres são concedidos também a um seleto grupo de pessoas, né? Então, nossa, aquela pessoa é especial, aquela pessoa recebe um milagre, né? Como se não fosse assim, ao alcance de todos. E a gente vai analisar, né, agora sobre a ótica da doutrina espírita, né? Isso que o Kardec está falando é de forma geral, né, de outras religiões, de outras doutrinas e para a sociedade em geral. E eu já vou adiantar uma coisa para vocês, né, que o milagres como uma coisa sobrenatural não existe no Espiritismo. Pelo amor de Deus, gente, eu não quero ninguém saindo daqui falando, não, é milagre, é sobrenatural, é mágica, porque isso para nós espíritas não existe. Eu espero que muitas pessoas aqui já tenham, né, decorado a questão primeira do Livro dos Espíritos, né, e lá nela fala que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E no Livro dos Espíritos, na questão 13, nós temos a descrição dos atributos de Deus, que nos dizem os Espíritos que não é completa, né? O que tem ali é o que a gente, com a nossa pouca evolução, consegue entender sobre Deus. E eu vou mencionar aqui os atributos de Deus, mas a gente não vai aprofundar, né? Fica já o tema para uma próxima palestra. Os atributos divinos são: Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente. E o que hoje a gente precisa lembrar, principalmente, Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas mais pequenas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Isso aqui está descrito lá na questão 3 do Livro dos Espíritos. E as leis de Deus? Elas são sábias, são justas, eternas e imutáveis. Elas também estão descritas lá nas questões 647 e 648 do Livro dos Espíritos. Então, se Deus é perfeito, Ele é soberanamente justo e bom, se as suas leis são perfeitas, por que Ele escolheria alguns de seus filhos para operar milagres? Para mim, não faz sentido que Deus escolhesse alguns, né? E mudasse as leis, né? As leis deles são imutáveis. E tem um trecho do filme que o pastor, né, chama a mãe da Ana para conversar porque ela não está mais frequentando a igreja. E ele pergunta para ela o que ele pode fazer ou falar para que ela volte a frequentar. E ela fala para o pastor que ele pode explicar para ela por que um Deus amoroso deixaria a filha dela sofrer daquele jeito. E o pastor não tem resposta. Ele fala para ela que ele não consegue explicar. Nós que estudamos a doutrina espírita, a gente tem uma resposta para isso? Por que Deus deixaria uma criança sofrer dessa forma? Onde que está a nossa resposta? Na reencarnação. Quando, né, a gente passa a acreditar, né, e a entender a reencarnação, tudo fica muito mais claro.
E aí a gente consegue ver, a gente consegue entender, né, por que estamos passando isso hoje, por que uma criança sofreria. A gente tem conhecimento das existências anteriores dela, né? Algum motivo tem para que ela esteja passando por essa provação, por essa expiação. E a gente tem também, né, um hábito terrível, né, de afastar de Deus, de questionar Deus nos momentos mais difíceis, né? Principalmente nas doenças, nos momentos dessas provações, e que na verdade, diante da reencarnação, de tudo que a gente conhece da reencarnação através das obras, que a reencarnação é um ato de bondade e de misericórdia de Deus para conosco. É a chance e oportunidade que Ele nos oferece para que nós possamos corrigir os nossos erros do passado e ser os melhores. É o passo que Ele nos dá em direção à evolução. A reencarnação é também um instrumento para que nós possamos cumprir as leis divinas. E se a gente tem essas leis, que são sempre justas, não existe razão ou motivo para que Deus mude essas leis em benefício de um ou outro. Deus não precisa fazer milagres. As leis dele já são suficientes para que nós recebamos tudo que for necessário para a nossa evolução. Mas aí, nós temos vários milagres que estão lá descritos no Evangelho. Esses milagres que estão descritos no Evangelho, Jesus fez milagres? Jesus é o governador espiritual da Terra. Esses dias eu ouvi um palestrante falando que ele é dono e proprietário da Terra, né? Eu acho que cabe bem mesmo essa definição para ele. Ele é o espírito mais evoluído que esteve aqui e é o maior conhecedor e manipulador de fluidos. Sendo assim, tudo que ele fez e que está narrado na Bíblia, nós temos explicações, principalmente em relação a essa manipulação de fluidos. Aqui, ao final da palestra, tem a aplicação de passes. Vocês acreditam no passe? Vocês acreditam que quando a gente entra na sala de passe, a gente melhora, a cabeça fica mais clara, os pensamentos vêm mais fácil. A gente escolhe até solução para aquele problema que está ali a semana inteira. Vocês acreditam nisso? E o que é o passe? O passe é transfusão de energia. O passe é manipulação de fluidos, é magnetismo. E se a gente acredita no passe, se a gente acredita nessa cura do passe, nesse reequilíbrio com o passe, como que nós não vamos acreditar que Jesus, o ser mais evoluído que esteve aqui, não poderia operar curas através do magnetismo? No livro dos médiuns, no capítulo 16, o Kardec nos fala dos médiuns curadores e explica que médiuns curadores são os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente, pela só imposição das mãos ou pela prece. Ele ainda fala que essa faculdade não é essencialmente mediúnica. E aí, quando ele fala dessa forma, são os médiuns ostensivos, né? Uma vez que todos nós somos médiuns, porque todos temos contato com o mundo espiritual. Nem que seja só pelo sonho, porque as intuições a gente não escuta, né? Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. As mais das vezes, é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso dos bons espíritos. Se o Kardec nos diz que todos nós podemos exercer a mediunidade de cura, porque Jesus não faria isso? No livro A Gênese, nós temos a explicação de vários milagres, né, que estão descritos na Bíblia, e eu vou até citar dois aqui para vocês tenham isso como exemplo. Quem tiver interesse também, ali não sei se tem, mas A Gênese é um livro maravilhoso, já fica aqui também a dica de estudo. Primeiro a gente vai falar sobre uma passagem que está em Marcos, no capítulo 5, versículo 25 a 34. Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira, como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar as vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou,
e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? A sensibilidade de Jesus, né? Pessoas e pessoas ali em volta dele, e ele, sabendo que ele havia curado, né, alguém, se vira e pergunta quem lhe tocou as vestes. Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e pergunta quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-lhes aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Nessa passagem, além da irradiação fluídica natural de Jesus, houve um outro fato que foi determinante para a cura dessa mulher: a fé. A outra passagem está no Evangelho de Mateus e é a história do paralítico. Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade. Como lhe apresentassem um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse: meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Logo, alguns escribas disseram em si: esse homem blasfema. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, perguntou-lhes: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de remitir os pecados, levanta-te, disse ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens. A explicação para esse fenômeno está onde? Na reencarnação, na pluralidade de existências. Quando Jesus diz para ele: teus pecados te são redimidos. Quais pecados? De existências anteriores. Quando ele diz isso, equivale dizer ainda: pagaste a tua dívida. A fé que agora possuis, ele deu a causa da tua enfermidade. Consequentemente, merece ficar livre dela. E esse não pode ser exatamente o mesmo motivo da cura da Ana? Não pode ser uma cura porque, em razão de tudo que a família passou, da devoção da família, da fé daquela família, ela tenha se curado? E tudo que eu falei aqui para vocês agora é a título de estudo doutrinário espírita, né? Até porque estamos numa casa espírita e é nossa obrigação estudar. Mas não foi nada disso que me chamou a atenção no filme. Não foi nada disso, né? O que realmente me chamou a atenção no filme foram os milagres que nós não percebemos, que são as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, principalmente nesses momentos difíceis. Quando nós estamos passando por provação, e eu falei isso agora mesmo, a gente tem essa tendência, esse hábito terrível de esquecer de Deus, de afastar de Deus, de desacreditar o amor dele por nós. E isso deixa tudo muito mais difícil, muito mais penoso, mais sombrio. Quando nós nos conectamos, quando a gente aprende a suportar aquela dor, né? Apesar de tudo, a gente está ali, a gente está lutando, a gente está com fé, as coisas passam a ser muito mais claras. Quando a gente se conecta com Deus, é a hora que a gente vê aquela luzinha lá no fundo do túnel. É quando a gente fala assim: nossa, tem solução para esse meu problema. E na conversa que o pastor teve com a mãe da Ana, quando ele fala que não tem resposta, né, para o questionamento dela, ele fala uma outra coisa para ela. Ele fala assim: ó, nos momentos mais difíceis que eu passei, eu tentei duas opções: fazer tudo para me conectar com Deus ou me afastar de Deus. E com uma dessas opções, eu me senti muito melhor do que com a outra. E no final do filme tem um testemunho da mãe da Ana sobre o milagre, né, que tinha caído sobre a sua filha. E ela fala que ela se sentiu sozinha e desamparada por Deus, mas que aquela experiência mostrou para ela que ela nunca esteve só.
Quando eles descobrem aquele especialista lá nos Estados Unidos, e ela vai para lá, né, viaja 3.000 quilômetros com uma filha doente, ela chega lá desesperada, pedindo a vaga, e a resposta de todo mundo é: a gente não tem o que fazer, tem fila de espera, né? Pensa, é um consultório de um especialista numa doença que não tem cura, né? Imagina o desespero de todos que estavam ali, né, buscando esse especialista. E a mãe tenta, né, de todas as formas, eles falam, não tem jeito. Mas quando elas saem de lá, a recepcionista tinha 2 semanas só naquele emprego. Ela arrisca o emprego dela e vai lá no médico e intercede por elas e pede que ele atenda a Ana. E é assim que elas conseguem a consulta. Essa recepcionista é um milagre na vida delas. Quando elas saem lá do consultório, que elas ainda nem sabem que conseguiram essa consulta, elas atravessam a rua e vão num restaurante. E aí chega lá, tem uma garçonete animadíssima, que vai lá, conversa, brinca com a Ana, e aí ela descobre por que elas estão ali. E aí, né, por empatia, né, vendo aquela situação que elas estão vivendo, a Ana não podia nem se alimentar, né, a mãe ali não conseguia também comer. E aí essa garçonete fala assim, ó, para animar elas, vou levar vocês para fazer um passeio amanhã, passeio turístico, amanhã eu tô de folga. E isso não era nem verdade. Na hora que elas saem do restaurante, a garçonete vai lá no patrão dela e fala assim, olha, amanhã eu tenho um compromisso, não vou poder vir trabalhar. E além de fazer companhia para elas, nesses dias que estavam sendo tão difíceis, todas as outras vezes que a Ana precisou ficar lá, que a mãe dela estava lá, essa garçonete era uma companhia para ela. Ela foi suporte inegável para a Ana e para a mãe dela. Essa garçonete é um milagre. Tem um momento que a Ana, né, não está respondendo bem ao tratamento, está tudo muito difícil. Quando vocês assistirem o filme, eu espero que vocês assistam. Tem um momento que ela fala que ela queria morrer, de tanta dor que ela sentia. E aí, quando ela não está respondendo bem ao tratamento, o médico informando a família, e aí o pai pega as outras 2 filhas e fala assim, vamos lá, vamos fazer uma surpresa para ela. Quando ele chega no aeroporto, passando cartão atrás de cartão, todos recusados. A irmã mais nova dela fala assim pra ele, e se a Ana morrer antes da gente chegar lá? E aí o atendente ali do aeroporto escuta aquilo e mais uma vez, tomado de empatia, de amor, ele finge que o cartão passou, que caiu o sistema e ele faz a emissão manual das passagens. Esse atendente é um milagre na vida delas. No testemunho na igreja, né, quando ela fala sobre tudo isso, ela fala uma frase do Albert Einstein, que diz assim, só há 2 maneiras de viver a vida. Uma é como se nada fosse milagre e a outra é como se tudo fosse milagre. E a mensagem que eu realmente quero passar para vocês hoje é que nós precisamos viver como se fosse um milagre, como se tudo fosse um milagre. E não no sentido que a gente tem hoje, né? Que é algo contrário às leis naturais, né? Que é alguma coisa sobrenatural. Mas o milagre naquela definição originária, de coisas admiráveis de se ver e de viver. Que nós possamos olhar para essas pessoas que aparecem nos nossos caminhos e agradecer a Deus por não estarmos sós. Eu tenho muita sorte. E com esse filme, quando ele me mostrou isso, eu percebi quantas pessoas eu tinha naquela fase difícil que eu estava passando. Eu posso até nomear uma que está sentada aqui hoje e que sempre me incentivou, né, que sempre me ajudou nos momentos mais difíceis, que sempre me colocou para frente nos estudos. Então, eu hoje, depois de assistir esse filme, depois de estudar, né, todo esse tema, eu consegui ver o quanto eu tinha sorte. E eu vou até contar para vocês uma situação que aconteceu, né, enquanto eu estava passando por essas provações todas, que tinha sido um dia assim muito difícil para mim, né, tinham acontecido várias coisas e eu estava sem saber o que eu ia fazer. Eu entrei numa padaria, né, que eu tinha o hábito de ir, mas não conhecia os donos, só ia lá, oi, tudo bem, saí. E eu entrei e eu sei que eu estava muito mal naquele dia. Eu estava assim, a ponto de desabar mesmo, quando a gente está assim, segurando o choro na rua. E eu entrei, eu estava quieta, fui lá, comprei o que eu precisava, na hora que eu fui pagar, ele olhou para mim e falou assim, eu rezo para você todos os dias. Aí eu desabei, né? Não tinha como segurar o choro mais, né? E depois daquele dia, eu fiquei pensando, falando assim, meu Deus, ele não sabe o meu nome, eu não sei o nome dele,
Eu vou ali de vez em quando naquela padaria, compro alguma coisa, eu volto. E só por pura empatia, ele olhou para mim, viu que eu não estava bem e falou para mim que ele orava por mim todos os dias. E desde aquele dia, eu passei a colocar ele nas minhas orações também. Porque ele é um milagre na minha vida. Naquele momento que eu mais precisava, foi um desconhecido que veio ali e falou uma palavra para mim. Então, por que eu vou esperar uma coisa sobrenatural, uma coisa extraordinária, uma coisa de outro mundo acontecer para eu considerar milagre? Não, eu vou considerar esse sim um milagre. Vou considerar todas as pessoas que estão na minha vida como um milagre. E eu quero até que vocês façam também um exercício de pensar nisso, né? Não precisa nem de ser uma coisa assim, né, tão aberta como isso que aconteceu comigo, assim, da pessoa falar isso. Mas quantas vezes a gente tem, às vezes quando a gente estava na escola, que era criança, que tinha aquela professora, que era puro amor, você chegava lá e ela vinha, abraçava, conversava. Todo mundo tem um amigo bobo que não sabe o que fala quando você está triste. Todo mundo tem um amigo que é assim. E aí você chega perto dele, você tá triste, ele faz uma piada, ele fala uma coisa besta, aí a gente ri, distrai e tá ali. Esse amigo é um milagre. Ele te tirou ali daquele momento, né, que a gente tá cabisbaixo, que tá sofrendo. Então eu quero que vocês pensem nessas pessoas, eu quero que vocês, no dia a dia, né, na hora que acontecer esses fatos, né, as pessoas que estão conosco dentro de casa, elas são milagres nas nossas vidas. Na hora que a coisa tá feia, são elas que estão ali. E que além, né, de nós aprendermos a lidar, né, com isso, de entender que as outras pessoas são milagres, da gente identificar isso, da gente agradecer a Deus, que nós também possamos ser milagres na vida de outras pessoas, que nós consigamos ser bons para as outras pessoas, entender principalmente, né, quantas vezes a gente vê alguém na rua que a gente sente que a pessoa não está bem. Eu não preciso ir lá cutucar ela e falar alguma coisa, mas eu posso naquele momento, né, ter um bom pensamento para ela, desejar que Deus ajude ela naquele momento, né, que ela consiga passar em algum lugar, ler uma frase ali e fazer bem para ela, né, sentir um carinho, mesmo que seja nosso de longe. Então, essa é a minha mensagem para hoje com a palestra sobre milagres, né? Por favor, não saiam falando aqui que milagre é coisa sobrenatural, que no Espiritismo então não tem isso, gente. Não me faz passar vergonha não, depois de falar que a Laís estava falando as coisas erradas lá na palestra. Tá filmada. E que nós, né, possamos identificar esses milagres nas nossas vidas, essas pessoas que nós temos, e que nós também possamos ser milagres na vida dos nossos irmãos. Eu agradeço muito por vocês me ouvirem, né, que Deus nos abençoe a todos. Passou um pouquinho, você quer fazer a oração de encerramento? Pode fazer rapidamente. Vamos todos fechar os nossos olhos, entrar em sintonia, manter a sintonia com a espiritualidade, sempre com o coração cheio de gratidão por todas as oportunidades que nós temos na nossa caminhada